Bem, E, começou a gravar, então eu tenho o prazer de fazer uma entrevista com o professor Célio Cardoso Guimarães, que foi, dentre outros, o criador da pós-graduação em computação da Unicamp e é um dos professores pioneiros no Instituto de Computação, na computação brasileira. Célio, muito obrigada pela sua presença. Você disse que para este vídeo você garimpou 40 anos, né, de dados. Então, conta para a gente um pouquinho do que você garimpou. tá bem, ô Cláudia. Bom, em primeiro lugar, um pouquinho do meu histórico, né? Uhum, Quando eu terminei o doutorado, um dos meus amigos lá nos Estados Unidos, ele era professor da UFRJ, mas estava saindo da UFRJ e me indicou para me candidatar à UFRJ. Então, eu aceitei, fui convidado e fiquei no departamento de sistemas da UFRJ por quase 2 anos. uhum, Aí, eu acho que foi o Fernando Curado que me contatou, convidando para vir para a Unicamp. Eu fiz uma visita à Unicamp e eu já estava realmente querendo sair daquele trânsito infernal do Rio de Janeiro. Então, aceitei, e aí no começo de 76, caí de paraquedas na Unicamp. uhum. E parece que um dos argumentos para a minha contratação seria iniciar o programa de pós-graduação no DCC. Nessa época, a gente estava alocado no IMEC. Eu não sei se você chegou Cheguei, a cheguei. participar disso, né? Um prédio da física no IMEC, muito Isso. apertado, vários professores numa sala, 2 ou 3, uma coisa assim. Então, foi assim que eu apareci no, no DCC na época. Aí, levantando as teses de mestrado, as minhas e as dos colegas, eu descobri umas coisas bem interessantes que eu anotei aqui e vou repassar para vocês. A primeira tese de mestrado orientada por um professor do IC foi a tese do José Ferreira, que eu acho que era um professor. Naquela época, a gente queria formar mestres, vários dos professores que eram contratados, vários. Eu Uhum. posso depois citar, mas eu só vou citar alguns. E o primeiro deles foi a tese que o Machado orientou do José Ferreira. Isso foi em 74, então foi antes do início oficial da pós-graduação no DCC. Provavelmente isso foi feito no âmbito da matemática aplicada. A tese seguinte foi também do Machado, e em 79. Então, nessa época, a gente já tinha a pós-graduação, começou em 76. Foi nada mais, nada menos do que ele orientou o Fernando Vanini, né, o nosso Que grande foi Fernando, nosso professor que depois. nosso professor até recentemente. Em seguida, a tese seguinte, o orientador foi o Tomás, e olha só quem foi o orientando, o Rogério Drummond. Que Né? é nosso professor. Que coisa interessante. Aliás, é só um parênteses, quando você fala em Machado, é o professor Nelson de Castro Machado, que é um dos pioneiros também do IC, DCC, que como já se Sim, aposentou, tem menos gente que conhece, né? isso. Na época, o Machado era não só professor no nosso departamento, mas também ele foi o primeiro diretor do Centro de Computação da Unicamp, responsável pela compra do DEC 10, que era um sistema time-sharing revolucionário na época, e assim por diante. Muito bem. Então, a tese seguinte, eu já falei o Tomás orientando o Rogério Drummond. A tese seguinte foi minha, orientando uma moça chamada Maria Teresa Settle. Aí eu fui atrás
Olha que depois de 40, você falou 40, mas são 44 anos, é quase meio século. Então, eu já tinha esquecido a maioria dos temas das teses. E a da Maria Tereza foi bem interessante. Não sei se você chegou a participar disso, mas o Machado tinha amigos no Rio de Janeiro e recebeu de presente um computador Cobra 400. Era um computador muito estranho, né? De uma empresa que era financiada pelo governo. E esse computador tinha um interpretador BASIC. Então, a tese da Maria Tereza foi tornar esse interpretador BASIC, que estava escrito em Assembly do 8080, num sistema multitarefa. Impressionante. Então, a tese que eu queria mencionar em seguida, também orientando o professor Machado, já foi a de número 14. E o orientando foi nada mais, nada menos do que o Ricardo Anido. Nossa, que já foi até nosso diretor, não é isso? Então, agora deixa eu falar algo muito curioso sobre isso. Então, o que eu vou dizer ocorreu por volta de 1980, porque essa orientação do Anido foi em 83. Então, isso que eu vou contar ocorreu por volta de 1980. Estavam reunidos todos os professores doutores para fazer a seleção dos candidatos à pós-graduação do IC. E aí apareceram 3 candidatos. Tá, e os professores doutores lá não tinha quase ninguém, né? Era você, Machado, Tomás e Lucchesi. Eu não sei se nessa época o Iano Simon já estava conosco. Talvez ele tenha chegado depois. Mas certamente esses 4 que você mencionou. Então apareceram 3 candidatos vindos do ITA. Agora, olha o seguinte, eu e o Machado somos ex-iteanos. O Tomás e o Lucchesi são ex-USP. Isso. Aí eles falaram, puxa vida, tanto candidato do ITA, 3, a gente precisa eliminar 1. É muita gente. Vamos eliminar o Ricardo Anido, porque o currículo dos outros 2 é melhor, e, além disso, ele não é engenheiro eletrônico, ele é engenheiro mecânico. Bom, quando esses 2 rapazes apareceram, que eram brilhantes, o Bretternitz, não sei se você lembra dele, sim. E o Rodrigo. Aí eles falaram, não, vocês não podem fazer isso, o Anido é um cara ótimo, excelente. Aí nós voltamos atrás e, olha só, o Anido se tornou nosso aluno de pós-graduação e veio a ser o nosso segundo diretor. Então, isso é o que eu achei de mais curioso em toda essa época. Interessante. Muito interessante. E tinha também, eu me lembro, eu cheguei em 85, né? E aí eu me lembro que tinha um conjunto de exames de qualificação para o mestrado que eram, assim, dificilérrimos, não é isso? Os alunos passavam um ano para passar no exame. E, se não me engano, esses exames eram orais, uma coisa assim. Não sei se uma parte deles eram exames orais, mas eram muito difíceis mesmo, muito difíceis. Porque eu me lembro, quando eu cheguei em 85, a taxa de reprovação nos exames de qualificação do mestrado era imensa, né? E os alunos, e só tinha uma vez por ano, então passava um ano, era reprovado em algum, tinha que esperar mais um ano para o mestrado,
Isso é. Que mais, assim, quer dizer, eu me lembrei do exame de qualificação, você falou dos seus ex-alunos, você lembra de alguma outra história curiosa? Essa história do Anido é muito interessante. Tem uma história curiosa também. Você talvez saiba quem foi um dos responsáveis, mas, na verdade, o principal responsável pela criação do sistema Unix, Ken Thompson. Uhum. Inclusive, isso é um fato curioso sobre ele também, eu narro daqui a pouco. Mas, então, por volta do ano 2005, por aí, o Ken Thompson já está praticamente se aposentando lá da Bell Labs. E ele criou um sucessor do Unix, que era um sistema fantástico, chamado Plan 9. E esse nome Plan 9 parece que era derivado de um filme, uma coisa assim. Esse sistema, se a Bell tivesse a visão de tornar de domínio público, provavelmente teria até substituído o Linux. E ela disponibilizou a um preço baratíssimo esse sistema, e aí eu não tinha verba nenhuma nessa época, então eu falei com o Setúbal, acho que ele estava viajando para os Estados Unidos, eu sei que o Setúbal trouxe esse sistema para mim e eu orientei uma tese de mestrado sobre esse sistema que ficou muito boa, o Plan 9. Olha, que interessante. Agora, o que eu queria comentar, além do Ken Thompson, isso já foi algum tempo depois, mas não muito depois. Eu já era chefe do departamento de computação, ainda no IMEC, né? Aí surgiu a ideia de convidar um professor visitante para passar, sei lá, um mês no IC. E a ideia foi convidar o Ken Thompson. Tá? Eu só sabia que ele era o criador do Unix, porque eu tinha o livrinho da Bell Labs, que tinha os papers principais sobre o Unix. Eu tenho esse livrinho até hoje. Aí escrevi uma carta para o Dr. Ken Thompson, fazendo muito delicadamente o convite para vir ao IC. Eu recebo a resposta: olha, infelizmente, eu não sou doutor. Você imagina a vergonha que eu fiquei. Eu não sou doutor. Aí eu me desculpei, não tem problema, não sei o quê. Ele aceitou, veio para Campinas, e quando eu o recebi no aeroporto, ele manifestou de que, puxa, é muito chato ficar em hotel. E eu tinha construído a minha casa na época, uma casa muito grande. Aí eu convidei o Ken Thompson para ficar na minha casa, ele aceitou. Tudo pela ciência. Foi uma coisa maravilhosa isso. Ele era um cara simplíssimo. E uma das coisas que ele me comentou na época foi o programa que ele estava fazendo para jogar xadrez. Esse programa chegou a bater o supercampeão dos Estados Unidos, da IBM, para jogar xadrez. Mas interessante. E também outra coisa que ele me contou, eu me lembro, é que ele fez alguns programas para poder tirar algumas dúvidas que os grandes mestres tinham sobre finalização do xadrez. Ou seja, o que eles chamam de endgame. O xadrez, quando você tem no final umas 2 ou 3 peças, do tipo um cavalo, um bispo e um rei, não é claro se você consegue dar o checkmate.
E aí ele exaustivamente tirou todas essas dúvidas. Em alguns casos, o jogador forçava o empate, aquele que estava em desvantagem, em outros casos, acontecia o checkmate. Mas isso são os comentários que eu fiz sobre o Ken Thompson, e ele tive a honra de recebê-lo no IC. E ele, com certeza, deve dizer, passei um ótimo tempo no Brasil, na casa do professor Célio Guimarães, não é isso? Porque esse tipo de hospitalidade é raro, né? Ele me escreveu uma carta agradecendo, e eu sempre fui fanático por aviação. Eu tenho um brevet de piloto de planador e tirei um brevet de piloto de avião também. Aí, quando eu falei isso para ele, ele falou assim, puxa vida, quando você for a Nova York, vá me visitar que nós vamos fazer um passeio de avião, porque ele é fanático por aviação também. Nunca fui a Nova York. Mas agora eu estava esperando o resto da história de você voar em torno da Estátua da Liberdade. Pois é. Mas olha, essa eu não sabia que você era piloto. Mas hoje em dia você não pilota mais, né? Não piloto nada, tenho muita saudade. E escute, Célio, você contou um pouco daquele início, né, de como você chegou a Campinas em 74, né, e como foi essencial para criar o nosso mestrado. Você falou, você foi chefe de departamento, você foi coordenador de graduação, você fez um monte de coisa durante anos e anos e anos e anos e anos na Unicamp, no DCC, no Instituto, até hoje você dá aula, assim, como é que você tem visto, para finalizar, para onde que você acha que... e você é tenista, né? Não podemos... Eu sabia que você era tenista, Sim. não é? Mas não sabia que você era aviador, né? Que são as habilidades secretas dos docentes do IC. É verdade. Não é? Então, como que você tem visto nos últimos anos a evolução da pós-graduação, a evolução dos alunos, há algum tópico quente? Você, com certeza, tem orgulho de tudo que você conseguiu fazer, né? Porque, pelo menos, todos nós temos muito orgulho do que nós somos, né? E você que ajudou a construir. Sem dúvida. E alguma recomendação para os alunos e docentes novos que vão ver esse vídeo e daqui a 40 anos serão entrevistados por mim, né? Alguma recomendação porque nós vamos celebrar a 10ª defesa de mestrado ano que vem, e por isso este vídeo. Cláudia, digamos assim, eu me apaixonei pela Unicamp e até hoje eu tenho um grande orgulho de ter sido professor da Unicamp. Até hoje. E eu acho que a nossa pós-graduação teve uma evolução fantástica, fantástica. E várias áreas da pós-graduação estão tendo aplicações práticas, especialmente na área de medicina. Então, sem desmerecer as outras áreas, só para mencionar que a pós-graduação da Unicamp está inserida muito no desenvolvimento do Brasil. Então, eu acho isso fantástico. Então, tem mais alguma mensagem ou com isso terminamos esta mini entrevista? A mensagem que eu tenho é que, devido à necessidade de publicar, a graduação tem sido, talvez, não relegada ao plano que deveria. Então, eu acho que é muito importante que os professores também se dediquem ao ensino da graduação, porque
a gente tem tido uma leva de alunos de primeiríssima na nossa graduação. Uhum. Eu tive a oportunidade de dar um curso de IoT para alunos, 10 alunos brilhantíssimos. Eu fiquei muito impressionado com a qualidade desses alunos. E quando se dá uma turma, um curso para uma turma de 100, talvez os brilhantes não apareçam como eles deveriam aparecer. Então, e apenas ressaltando para quem está ouvindo, esse curso foi recente, né? Foi 2019. Foi bem recente. É um curso que eu tenho dado com o Machado. Tá bom. Tá bom. Mas como ele é essencialmente laboratório, eu estou esperando, quem sabe, no segundo semestre dar o curso. 2021. E vamos marcar uma reunião para daqui a 40 anos, Célio, eu e você, não é isso? Para comemorar mais a dissertação número 2000 ou 3000, ou o que quer que seja, né? Então, olha, muito obrigada, vou terminar aqui a gravação, e depois vai ser disponibilizado, mas então vou dar uma de entrevistador oficial. Nós entrevistamos o professor Célio Cardoso Guimarães, um dos pioneiros da computação no Brasil, e a principal pessoa para a criação, foi contratado para isso, na Unicamp, para a criação da pós-graduação em computação na Unicamp. Muito obrigado. E é tenista e aviador. Obrigado, Cláudia. Obrigada. Deixa eu acabar